Bom dia, irmãos. Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Graças damos, Senhor, por essa oportunidade. Fala conosco, fala ao nosso coração, usa-nos como instrumento e como boca do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É um privilégio, irmãos, poder estar novamente aqui, juntamente com o nosso querido pastor, Reverendo Roy, Reverendo Ismael, conselho, a igreja. E é um privilégio poder falar da parte do Senhor aos irmãos. Essa semana estava assistindo, houve uma homenagem aqui em São Paulo, a um juiz do Supremo Tribunal Federal, Dr. André Mendonça, pastor, nosso colega, hoje pastor auxiliar aqui em São Paulo, juntamente com o reverendo Arival, o reverendo Hernandes, nossos colegas também. E ele disse uma frase interessante, que quando ele foi para ser ali fazer os termos ali em Brasília, ele disse que ele pediu um instante para entrar na sala e, juntamente com a esposa e os filhos, agradecer a Deus. E ele disse que olhou ali pelos espelhos, pelas vidraças, os três poderes. E ele disse à esposa: aqui é o lugar do poder, mas como servo de Deus, aqui é o lugar de serviço. E ele disse também que algumas coisas ele tinha em mente. A primeira delas é fazer aquilo que é certo, porque tem muitas pessoas que sabem o que é certo, conhecem o que é certo, mas não fazem o que é certo. E ele disse também que havia algumas coisas que ele estava com medo, mas ele não tinha medo dos homens, ele não tinha medo do serviço, de enfrentar todas as autoridades, os próprios inimigos. Mas o medo dele era de não fazer a vontade daquele que está nos céus. No mês de abril, muito se ouve, se fala, se prega a respeito de Jesus. E é interessante que o mês de abril é conhecido pelo nosso calendário e a maior parte das igrejas e das religiões falam a respeito da Páscoa. Certamente o reverendo Roy, o reverendo Ismael falaram no domingo passado a esse respeito e dos acontecimentos da Sexta-feira da Paixão. É interessante que o comércio, ele conseguiu se engrandecer, se enriquecer com a religião, trocando o Santo Cordeiro de Deus, Jesus, por coelhos. Coelhos que botam ovos. Não só botam ovos, mas ovos de chocolate. Tem até uma música, né, a esse respeito. Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, que seja assim. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53,
Ele diz que o Cordeiro da Páscoa foi um homem que soube o que é sofrer, um homem de dores, um homem que soube o que é padecer. Isso porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados. É interessante que os evangelistas nos informam que ele foi crucificado, que ele foi morto, sepultado. Porém, o Evangelho de Marcos nos informa no capítulo 16 que as mulheres, passado o sabate, o sábado, e muito cedo, no primeiro dia da semana, o domingo, elas foram com aromas, perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. E elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E essa roda, irmãos, pesava mais de 1 tonelada, precisava de uns 10 homens fortes, como o Armém, o Vartan, mais ou menos assim, para removê-la. Porém, ao olharem, elas viram que a pedra já estava removida pelo anjo do Senhor. E o anjo disse, esse jovem anjo disse às mulheres que estavam surpreendidas e atemorizadas, e o anjo lhes disse: vai, anuncia aos discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. É interessante aqui, essa passagem, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia da Páscoa, fez um concerto com o título E Elas Falam, certamente a respeito das mulheres envolvidas aqui nesse contexto da Páscoa. Mas Marcos diz aqui que elas saíram correndo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombros e de medo. Nada disseram a ninguém. As mulheres ficaram assombradas, assustadas, com tanto medo da ressurreição, que houve um bloqueio em anunciar, em falar da mensagem da ressurreição. Marcos, no verso 9, ele diz que, possuídas de temor, de assombro, de medo, que nada disseram a ninguém. O assombro, o medo, não combinam com o tema desta manhã, o chamado do Senhor, siga-me. Esta mensagem nos convida a refletir profundamente sobre o significado do chamado do Senhor Jesus para segui-lo. No texto que lemos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É interessante que aqui no terceiro imperativo, aqui no grego, nos diz: siga-me, é um convite que vai muito além da admiração distante, que nos leva a um compromisso radical e transformador com o Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Vamos entender nessa manhã a diferença entre o admirador de Jesus e o seguidor de Jesus. É interessante que quando Jesus esteve aqui nesse mundo, teve um momento que ele estava passando, e João Batista o avistou e apontou para ele e disse para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
uma reflexão fundamental para quem deseja compreender e distinguir entre ser um admirador de Jesus e ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Os admiradores, irmãos, são aquelas pessoas que aplaudem Jesus à distância. Eles gostam de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, das coisas de Jesus. Compartilham até versículos nas redes sociais, mas mantêm as suas vidas intactas, sem mudanças profundas. Nós observamos aí que esse mesmo juiz, André Mendonça, ele está com uma dinamite nas mãos, só falta acendê-la. Com o caso, ele é o relator do caso do Banco Master. E é uma dificuldade muito grande, e ele precisa das nossas orações para que possa ter força para enfrentar um dos esquemas mais tenebrosos que a nação está enfrentando. E nós entendemos aqui que para ele não basta ser um admirador, ele tem que ser um servo fiel de Jesus Cristo para testemunhar do Santo Evangelho. Eu entendo que Jesus instituiu a igreja na terra para ser uma agência proclamadora do Evangelho, dos seus ensinos, dos seus mandamentos. Mas, infelizmente, as grandes denominações hoje são agências bancárias, igreja banco. É só você observar as notícias ou os noticiários dos nossos dias atuais sobre esse Banco Master. São líderes, pastores, que são admiradores do poder de Jesus, mas são servos e escravos de Mamon. São sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Porém, meus irmãos, o seguidor de Jesus é aquele que muda sua rota de vida para estar próximo de Jesus, faminto, para aprender, para degustar, para viver o Evangelho e viver como o Senhor Jesus viveu, disposto a deixar o conforto para trás, de enfrentar desafios, ondas bravias, tempestades. Eu gosto muito do Salmo 23, e uma ocasião estava fazendo um ofício fúnebre e lendo o Salmo 23, quando o salmista diz ali: mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não tenho nenhum medo. Esse vale da sombra da morte são as grandes dificuldades, os grandes problemas que temos que enfrentar, e enfrentando-os, vamos achar o descanso eterno no bom pastor. O admirador permanece onde está, enquanto o seguidor se move onde Jesus vai. É essa movimentação constante, custe o que custar, que define o verdadeiro seguidor, o verdadeiro discípulo de Jesus. Vivemos hoje uma geração muito mais de admiradores do que de seguidores. E isso nos desafia a examinar, irmãos, as nossas próprias vidas. Será que somos apenas admiradores distantes? Ou realmente discípulos e seguidor do bom Jesus? Podemos refletir nessa manhã sobre o assunto seguir a Jesus. Primeiro vamos observar o compromisso desse chamado siga-me. Jesus não oferece um convite casual ou condicional. Siga-me quando for conveniente. O chamado é imediato, urgente e exige uma resposta rápida, instantânea. É interessante que, se observarmos no contexto de guerra, por exemplo, um general ordena a seus soldados que avancem. Eles não têm outra opção senão obedecer ou ficar para trás.
Assim é o chamado de Jesus. Ele não é apenas um convite para uma nova jornada, mas um contrato sem volta, um compromisso radical que transforma o destino e o propósito de vida. Interessante que o termo grego aqui, akolatel, traduzido como siga-me, implica em caminhar junto, bem perto, ao lado, acompanhando o Mestre em todos os seus passos, em todos os seus hábitos, em todos os seus ensinamentos. Na cultura judaica, o rabino escolhia os seus discípulos. E eles deixavam tudo para segui-lo, imitando o seu estilo de vida, pensamento, para se tornar uma cópia viva do Mestre. Essa é a essência do verdadeiro discípulo, do verdadeiro seguidor de Jesus. Imitar Jesus na caridade, no amor, no socorro aos necessitados. Se dispor para fazer a vontade de Jesus. Esse é o papel do seguidor. Siga-me. Em segundo lugar, o chamado de Jesus é fazer as mesmas obras que ele fez. Em João 14:12 diz, Jesus afirma que quem crer nele fará as obras que ele realizou, e até maiores. Isso não é apenas um chamado para crer passivamente, mas para agir, para transformar vidas, situações com a mesma autoridade e amor que Jesus demonstrou. Nesse contexto de Páscoa, antes de Jesus morrer, diz os evangelhos que ele deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Ele foi indagado por Pedro. Eu não, Senhor. E Jesus disse para ele, Pedro, se eu não te lavar, não terá partes comigo no reino dos céus. Então, Senhor, lava o corpo todo. Não entendeu nada. Não, Pedro, basta os pés e está tudo certo. E depois ele disse, olha, vocês não entenderam, mas agora vocês deverão fazer as mesmas coisas que eu fiz. Ser servo. Amar as pessoas. Perguntamos-nos, será que estamos realmente fazendo as obras de Jesus? Ou estamos apenas admirando-o de longe? Aprofundando um pouco mais sobre o significado do siga-me, podemos destacar rapidamente 3 coisas essenciais que definem o caminho do seguidor de Jesus. Primeiro, deixar o caminho os antigos, pecaminosos. Ser seguidor de Jesus exige renúncia. Não é possível seguir a Jesus mantendo os mesmos hábitos, pensamentos, pecados, ou relacionamentos que nos afastam dele. É interessante que essa ideia no grego, a conversão no grego é metanoia. Significa virar o rosto para o passado e caminhar com foco no que está à frente. Alguns dizem que é dar meia volta e seguir em frente. Confiar sem saber o que vem pela frente, exemplo Abraão. Precisamos obedecer a um chamado mesmo sem ter certeza do caminho, confiando que Deus proverá e guiará a cada passo de nossa vida. Texto que lemos no início, através do reverendo Roy, diz que vós sois a luz do mundo. Segundo, andar no ritmo de Jesus. Ser seguidor de Jesus não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona que exige perseverança, fé e imitação constante do Mestre. Interessante que quando Jesus chama 2 de seus discípulos, Pedro e André,
E ao serem chamados por Jesus, deixaram suas redes e seguiram-no imediatamente, sem garantia ou promessa de conforto. A mensagem do Evangelho hoje está alterada. As pessoas vêm à igreja não para seguir o bom Senhor, não para proclamar o Santo Evangelho, mas para ficarem ricas, para serem curadas. O Evangelho pode, ele é poderoso para isso? Sim, ele é. Mas isso deve ser apenas acessórios. Porque quando a gente vem e fala de Jesus, é segui-lo com todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Quando estamos na igreja, estamos para adorar o nosso Senhor e nosso Salvador. Eles abandonaram o barco, o trabalho, para caminhar juntinho de Jesus. Quando Jesus chama um publicano, um homem rico, Mateus, ele também largou a sua riqueza, os seus status, a sua fama, o seu poder, para ser discípulo de Jesus, para seguir a Jesus. A mulher samaritana abandonou sua vergonha e isolamento para se tornar uma evangelista. O apóstolo Paulo renunciou ao seu prestígio e vida para se tornar um dos maiores missionários da história do cristianismo. Esses exemplos nos desafiam a identificar o que precisamos deixar para trás para seguir verdadeiramente a Jesus. Confiança sem garantia. E Abraão é o grande modelo da fé que obedeceu a Deus sem saber o destino, deixando sua terra natal aos 75 anos para ir a uma terra desconhecida. Ele confiou no Senhor, mesmo sem ter um mapa ou garantia de sucesso. Já estou terminando. Estava semana retrasada num culto de aniversário e o pastor falou umas 3 vezes, estou terminando. Ele levou mais meia hora para terminar. Não é o caso de hoje, que já estou terminando. Seguir a Jesus, portanto, meus irmãos, é uma jornada longa, cheia de desafios que podem fazer-nos até querer desistir. Mas quando olhamos para os nossos irmãos do passado, o diácono Estevão, por exemplo, o primeiro mártir cristão, um exemplo inspirador de perseverança. Ele enfrentou acusações falsas e uma morte violenta, mas permaneceu fiel e orou pelos seus inimigos, pelos seus algozes. Vendo Jesus em glória, antes de entregar o seu espírito, ele ora ao Senhor pedindo compaixão daqueles que estavam acusando e apedrejando-o. Então, meus irmãos, a reflexão dessa manhã: o que somos de Jesus? Apenas um admirador ou seguidor de Jesus? O chamado para seguir Jesus é um convite para deixar para trás o velho caminho, para confiar no desconhecido, andar no ritmo do Mestre, perseverando mesmo quando muitos desistem. Nós precisamos permanecer fiel ao Senhor, porque somos não seu admirador, mas seu seguidor. Se você sente que ainda é apenas um admirador, que aplaude de longe, mas não vive a fé permanente, plenamente, é o momento de decidir, de abrir mão do que te prende, de dar o passo de fé e se comprometer a imitar Jesus em tudo. Eu sei que não é fácil, mas é a jornada mais gratificante e verdadeira que podemos trilhar. Imagine o último dia das nossas vidas ouvir as palavras de Jesus: bom servo, entrai no gozo do seu Senhor.
que possamos ser verdadeiros seguidores de Jesus. Jesus não precisa de admiradores, ele precisa de seguidores. Que o bom Deus nos abençoe. Amém.